Bom, e aqui a gente tem um outro exemplo, né, dessa vez com a utilização dos parâmetros, né? Então, assim, uma vez definidas, né, as funções elas podem ser chamadas no decorrer da execução do programa. Né, do programa, quando eu falo sim, né, eu me refiro ao longo da execução desse programa aqui, do programa principal, né, da função principal. Note que na chamada a função, para esse exemplo, soma dois valores, os valores passados como parâmetro são do mesmo tipo conforme que foi definido na função. Ou seja, se aqui em cima eu declarei uma função, né, chamada soma dois valores, ela retorna um valor inteiro, né, e ela recebe como parâmetro dois, dois valores inteiros, né, int a e int b. Né? E aqui na função principal, eu estou fazendo uma chamada a essa função soma dois valores, certo? Aqui nessa linha onde estou sublinhando em vermelho. E aí, quando eu faço chamada a uma função que tem parâmetros, eu tenho que passar exatamente os parâmetros que conforme que foi especificado na declaração, né, na assinatura daquela função. Então, aqui está definido que a minha função ela espera dois parâmetros do tipo inteiro. O que ela vai fazer aqui, eu não sei no momento. Né? Eu só preciso me preocupar que eu tenho que passar dois valores inteiros aqui, porque a minha função ela espera que quando ela for chamada, né, quando ela é chamada, ela vai receber, né, dois valores do tipo inteiro. Tá? Então, nesse caso, o que acontece aqui? Declaração de duas variáveis do tipo inteiro, né, x e y, além da variável resultado. Né? Depois, informe dois números inteiros e o scanf, né, escreve e leia. Os dois valores inteiros vão ser atribuídos respectivamente às variáveis x e y. Né? E nessa linha que eu vou colocar em roxo, o que está acontecendo? Está sendo feita a chamada, a função soma dois valores, passando como parâmetro duas variáveis do tipo inteiro, x e y, certo? Quando eu faço, né, isso aqui eu vou dividir em duas partes, tá? 1 e 2. Primeira parte, quando eu faço essa chamada aqui, basicamente o que está acontecendo? Né? Nesse momento, eu tenho uma variável x, uma variável y aqui. Vamos supor que o usuário informou 2 e 7, tá? Respectivamente, né, para esses dois números inteiros que foram atribuídos às variáveis x e y. Né? Quando eu faço essa chamada a essa função, basicamente eu estou dizendo assim, o conteúdo de x eu vou eu vou associar a variável a, o conteúdo de y eu vou associar a variável b. Por quê? Porque na ordem que foi chamado, né, que foi estipulado os parâmetros na chamada a essa função, quem veio na frente foi o x. E o x é o primeiro argumento que vai ser associado ao a, na função. E o y, que é o segundo argumento, vai ser associado ao b, lá na função, quando a função for ser executada. Tá? Nesse caso, a gente claramente observa, né, que aqui, essa função soma dois valores, né, o que ela faz? Ela vai pegar o que ela receber de parâmetro em A e B, vai realizar a soma e guardar nessa variável resultado, que foi declarada aqui dentro da função. E logo na sequência ela retorna, né, um valor inteiro, né, e esse valor é propriamente o resultado, né, dessa soma. Tá? Então, a primeira parte é essa, né? Ocorre a chamada à função, vou colocar aqui, ó. Chamada à função e associação dos parâmetros, né? Certo? O que é associação dos parâmetros?
na ordem que foi colocado aqui na chamada, né? Os valores são associados ao que está especificado lá na função, tá? E a segunda parte, né? Essa segunda parte dessa linha aqui é o quê? É o retorno dessa função sendo atribuído a essa variável, tá? Então, retorno da função e atribuição à variável. Então, a função ela vai realizar alguma coisa aqui, no final ela vai retornar algum valor, devolver algum valor, e esse valor vai ser armazenado a essa variável resultado da função main, tá? Aí alguém já deve ter se adiantado e perguntado assim, mas professor, essa variável resultado, que eu vou colocar em verde aqui, ela tem o mesmo nome que essa variável resultado que eu estou colocando em azul aqui. Não dá problema, o programa ele não vai se confundir com, com duas variáveis do mesmo nome? A resposta é não, tá? A gente vai ver mais para frente um pouquinho uma coisa chamada escopo de função, tá? Escopo de função. Escopo de função, basicamente, está relacionado à visibilidade e acesso, né, das variáveis entre funções. O que eu quero dizer com isso? Aqui, nesse escopo, né, significa que eu tenho algo assim, né? Essa função soma dois valores, ela tem a caixinha, ela está na caixinha dela. Essa função imprime MSG também ela está na caixinha dela. De forma similar, essa outra função aqui, a main, ela também está na caixinha dela, tá? Então, tudo que eu declarar aqui dentro, por exemplo, aqui nessa caixinha eu vou ter uma variável x, uma variável y e uma variável resultado, né? E aqui em cima eu vou ter uma variável resultado, né? E junto com os parâmetros que a gente vai receber da função, né? A e b, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Os conteúdos dessas variáveis que estão nesse escopo aqui, né, nessa caixinha da função principal, não podem ser acessados por essa caixinha aqui da função soma dois valores, e vice-versa, tá? O acesso não acontece, tá, pessoal? Então, escopo de função está relacionado ao acesso ilimitado. Essas variáveis, elas estão... O acesso dessas variáveis, desses valores, estão limitados, né, a, a esse escopo, né, a essa caixa, né, que circunda, vamos dizer assim, a, a essas funções separadamente. Tá? Vamos rapidamente fazer um exemplo aqui, só para mostrar algumas coisas para vocês. Até que não deu, acabei não colocando aqui na apresentação. Tá? Ó, basicamente é o mesmo texto que está aqui, o mesmo código que está aqui, eu repliquei para cá, né? Então, quando eu chego nessa linha, eu estou fazendo a chamada à função soma dois valores. Então, o valor que eu digitar aqui vai ser passado por parâmetro, que vai ser calculado o resultado, devolvido, não é impresso na saída, tá? Devolvido por essa função. Então, ao final da execução dessa função, eu vou ter um valor. Esse valor refere-se à soma dos valores que eu passar por parâmetro, né? Que, consequentemente, vai ser atribuída essa variável resultado, né? E depois eu faço a impressão, normalmente aqui, imprimo essa mensagem, né? Até breve, chamando essa função, tá? Vamos só fazer um teste, ver se isso vai acontecer mesmo. Vou colocar 2 e 7. O valor da soma é 9, né? Só para aproveitar, né, aqui a execução, né, o código, eu vou mostrar aqui para vocês algumas outras formas, né?
Não necessariamente eu preciso que sejam variáveis, né? Pode ser valores constantes. O que eu preciso garantir aqui é que esses valores eles sejam do mesmo tipo do que a função está esperando receber aqui como parâmetro. Então, por exemplo, eu posso colocar algo desse tipo, menos 5 e 8, né? Só que aí eu não posso ter mais isso aqui. Né? Ó, o que vai acontecer se eu executar isso? O valor da soma é 3, porque eu passei como parâmetro essas constantes aqui, né? Menos 5 e 8. Menos 5 com 8 dá 3. Né? Então eu posso colocar valores, vamos dizer assim, constantes, né? Não necessariamente precisa ser variáveis, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Assim, uma outra coisa que a gente pode fazer. Eu posso não utilizar. Deixa eu colocar assim. Eu posso não utilizar essa variável resultado e colocar isso aqui diretamente no meu printf, tá? Por exemplo, assim, printf, o valor da soma é porcentagem d, que é de linha, vírgula, e colocar dessa forma. Conforme a gente discutiu anteriormente, a execução dessa função vai me retornar o quê? Bom, vai me retornar um valor inteiro. Então, se ela vai retornar um valor inteiro, basta que eu coloque aqui um porcentagem d. Então, a saída vai ser impresso, né? Esse texto, o valor da soma é, dois pontos, espaço, e um conversor do tipo inteiro. E esse conversor do tipo inteiro vai ser referenciado, né, por esse resultado aqui, né, pelo valor devolvido por essa função, que no caso é um inteiro. Então, tudo vai correr normalmente aqui. Tudo bem? Vamos fazer um teste só para ver que funciona, tá? O valor da soma é 11. Veja que eu não fiz nenhum cálculo aqui mais, eu fiz diretamente aqui, já no printf. Beleza, pessoal? Uma outra abordagem, né, que a gente pode trabalhar aqui é eu não declaro essa função, essa variável, muito menos realizar esse cálculo, e aí no return, né, eu faço só isso aqui, ó, return A mais B, que é nada mais nada menos do que os conteúdos dessas duas variáveis, né, somados. Então eu vou retornar o valor da soma disso aqui, que também podemos dizer que funciona, né? Veja só, 15 e 3. O valor da soma é 18, né? Então, estou fazendo a chamada função aqui. Nessa chamada função só tem uma instrução, que é o próprio return, né? E o return, né, pode ser uma variável, pode ser o resultado de uma expressão aritmética, desde que o valor que for resultante aqui seja do tipo de retorno da função, nesse caso um tipo inteiro. Tudo bem?